Olá, alunos! Agora nós vamos trabalhar com o assunto trabalho, né? Um pleonasmo aí, né? Vamos trabalhar com o assunto chamado trabalho. Aliás, né? Ser redundante, né? E também não fica elegante, mas embora propriamente dito seria isso mesmo, né? Bom, enfim, nós vamos trabalhar com o trabalho na sua forma integral. Então vamos trabalhar bem trabalhado, né? Trabalhar na forma integral. Enfim, eu sei que vocês não aprenderam ainda o conceito de integral. A integral ela é o contrário da derivada, mas a integral ela também surgiu com as ideias de Newton, né? Todo o cálculo diferencial integral, que são os cálculos que vocês vão aprender desde o conceito de limite, desde o conceito no teorema fundamental de cálculo, como se calcula as áreas e volumes a partir de funções. Tudo isso foi um legado de Isaac Newton, tá? Então, eu vou explicar para vocês o trabalho na sua forma integral, mas não é difícil, tá? Depois a gente pode tirar as dúvidas de vocês, caso vocês queiram. O trabalho, ele é a integral da força, tá? E essa força pode ser uma força constante, ela pode ser variável, vezes o seu incremento em x. Nossa, professor, o que é esse S estranho? O que é esse dx? Enfim, tem bastante dúvidas, eu não tiro a razão de vocês, tá? Bom, vamos supor o seguinte, né? Quando a gente tem um trabalho, a gente fala assim, ó, vamos supor que eu tenho aqui uma polia e eu coloque uma peça, né, aqui, e ela vai caindo e vai puxar esse objeto. Mas olha o que acontece, a tração ela vai mudando conforme vai mudando a distância, né? Ela chegaria num ponto antes de cair, né, esse bloco, que ela ficaria, vou só esticar aqui um pouco a tela, que ela ficaria com um ângulo diferente, olha lá, ó. Então, vocês conseguem entender que aqui eu já teria um ângulo φ e aqui eu tenho um ângulo θ, né? Então, a força com que eu realizo um trabalho, ela pode ser variável, nem sempre ela vai ser constante, tá? Outros exemplos de forças podem ser variáveis. Quando você tem uma mola, tá? Daí vocês podem lembrar da lei de Hooke, né? Das molas helicoidais. Também é um conteúdo que às vezes é visto lá na mecânica clássica. Mas pensa assim, vamos supor que uma determinada mola, ela vai deformar, ela está aqui normal, sem nenhuma deformação. Mas para ela deformar, sei lá, 1 centímetro, eu precisei aplicar 20 newtons. Aí vamos deixar ela fixa aqui. E se ela tem 20 newtons, eu tenho que aplicar 20 newtons e o sistema tem equilíbrio, eu vou ter uma força elástica de 20 newtons. Isso aqui é a lei de Hooke, né? Das molas helicoidais. E se eu aplicar 40 newtons, né? Então, vamos lembrar que aqui, ó, é a posição de neutralidade da mola. Então, eu teria 2 centímetros, né? Então, se eu dobro a força para 40 newtons, eu também dobro a distância. Então, eu teria que ter uma força para cá também de 40 newtons, para equilibrar, né? Porque quando você estica uma mola e deixa ela paradinha, você está equilibrando, você está exercendo uma força para a direita, mas a mola quer voltar para a esquerda, né? Enfim, isso aqui é observado, tá, pessoal? Então a gente sempre fala que a força elástica ela depende de uma constante elástica vezes o x, que é a própria deformação. E tem outras forças, né, que são variáveis. Por exemplo, a gente sempre fala que a força-peso é só pegar a massa vezes a gravidade. Mas isso aqui é uma grande furada. A gente usa somente nas proximidades da Terra. Por quê?
Porque, vamos pensar que o planeta Terra, quanto mais distante um objeto ele estiver do planeta Terra, a força já vai ser bem diferente, né? Porque a gravidade vai ser diferente. Então eu tenho uma força que é variável. Quando eu chego perto, essa força é maior. Quando eu vou para longe, essa força é menor. Tá? E isso aqui tem a ver com a lei da gravitação universal de Newton, que é uma resultante de todas as leis e das observações das leis de Kepler, entre outros, que fundamenta até hoje boa parte da mecânica celeste. Tá? Mas enfim, é importante que a gente possa visualizar essa situação. Nem todas as forças elas são constantes. Tá? Então, para isso surge o cálculo diferencial integral, principalmente para resolver funções, né? Por exemplo, eu posso ter uma força que ela seja realmente constante? Posso. Mas eu posso também variar essa força ao longo do tempo. Vamos supor que eu comecei, eu estou puxando um vagão e eu começo com uma força bem grande. Mas de repente essa força vai diminuindo ao longo do tempo, né? Então eu posso representá-la por uma função. Se for a mesma força sempre, por exemplo, uma força de 200 newton, eu vou representar assim. Mas eu posso ter também uma força que vai ser 200x, que vai ser dada em newton. Quando ela deforma 1 metro, eu vou ter 200 newton. Quando for puxado 2 metros, vai ser 400 e assim por diante. Posso ter de primeira ordem, segunda ordem, né? Posso identificar como funções. Tá? Isso aí é importante vocês entenderem que esse f, eu coloco ele entre parênteses, que é uma função. Função, né? Em função da distância percorrida. Por isso que eu coloco dx. Né? Lembra que o trabalho é a força vezes a distância. Só que esse d não é o d da distância, tá? Esse d é uma coisa que sempre vai aparecer. Então eu vou colocar f vezes x, tá bom? Então força vezes uma distância x. E esse dx são os incrementos que você tem, né, no infinitesimal, né, naquele instante ali, quanto que é o valor da força. Bom, em outras palavras, nós vamos caminhar aqui, eu vou explicar para vocês como calcular. É bem simples, espero que vocês não façam confusão. Tá? Vou apagar aqui. Vamos supor que nós temos um bloco. Tá? Esse bloco está sendo puxado por uma força constante de 400 newtons. Então, eu quero saber o trabalho realizado quando eu puxar ele do 2 metros até o 5 metros. Certo? Então vamos lá. Trabalho integral da força dx. Da integral eu já coloco o 2 aqui e o 5 aqui. Então o trabalho vai ser a integral de 2 a 5, que são os limites que eu quero. Eu quero o trabalho só de 2 a 5. Tá? Eu não quero de 0 até 5, não quero de 0 até 4, eu quero de 2 a 5. Tá? Esse f eu tenho um valor, é o 400. Bom? 400 dx. Tá bom? Lembra, se eu tiver um valor diferente de 0 elevado a 0, ele vale 1. Tá bom? Então, se não tem ninguém aqui, eu posso imaginar que tenha x elevado a 0, tá bom, pessoal? Por quê? A integral de qualquer número, né, de x dx, tá, vai ser igual a x elevado a n, né, x eu coloco com n aqui, tá? N mais 1 dividido por n mais 1.
É só isso, gente. Nossa, não entendi. Continuo não entendendo ainda. Vamos lá. Então, aqui, ó, integral de 400 vezes x0, tá? Vou colocar assim só por questões didáticas. E esse dx, esqueçam dele, tá bom? De 2 e 5. Vamos agora integrar essa função aí. Integrando vai ficar de qual forma? Olha lá a regrinha. Esqueça do 400. Mira no x, tá? Não é x a 0? Então, x0 mais 1 dividido por 0 mais 1. Eu coloco os limites aqui, tá, pessoal? 2 e 5. Bom, melhorando isso, olha como que ficou. Ficou 400x, concorda comigo? Porque x elevado a 1 é x. 0 mais 1 é 1. Então aqui ficaria dividido por 1, tá? Então aqui seria 2, aqui seria 5. Então o trabalho vai ser 400 vezes 5 menos 400 vezes 2. Tá? Eu pego, substituo colocando de cima, menos isso aqui, substituindo com o de baixo. Então aqui vai ficar quanto? 4 vezes 5, 20, mais 2, 0. 2.000 menos 800. Então o trabalho vai ser de 1.200 joules. Tá? Eu sei, pessoal, que é mais fácil pegar aqui, ó, qual que é a diferença? 2 até 5 dá 3, vezes 400, né? Vai dar 1.200 joules. Eu sei que é mais fácil, eu estou começando mais fácil para vocês entenderem mais complexo depois. Tá? Mas agora, a força não é constante, ela não vai ser 400 toda a vida. O que eu estou dizendo aqui é que eu comecei do 2 com 400, 400, 400, 400, 400, 400, puxando esse bloco com 400 até chegar no 5 com 400. Mas eu posso ter uma força que seja variável, conforme tem esse deslocamento. Então vamos lá. Vou limpar a tela. Vamos supor que agora nós temos uma outra situação. Tá? Ele começa do 0 e vai estar no 5. Está sendo puxado por uma força que é 20 mais 2,4 x newtons. Olha que interessante, ele vai variar o valor da força em função do x. Né? Então, a primeira força aqui, quando ele está no 0, então vai ser 20 mais 2,4 vezes 0, então vai ser 20 newtons. Força aqui quando for 0. Quando for 5, vai ser 20 mais 2,4 vezes 5. 2,4 vezes 5 dá 12. Mais 20 vai dar 32 newtons. Olha, então ele começa com 20, vai aumentando, aumentando, aumentando e vai chegar aqui com 32. Mas como que eu faço agora o trabalho disso? Daí por isso que nós precisamos utilizar o conceito de integral. Tá? E daí, nós vamos então ter que o trabalho é a integral da força dx. Esquece dessa integral, esquece desse dx, só mira nas propriedades, tá? Então vai ser de 0 a 5. Coloco nesse intervalo, que é de 0 a 5. Poderia encontrar, inclusive, de 4 a 5, qual que é o trabalho realizado no último metro? Posso perguntar isso, esse é do 4 ao 5. Mas eu quero do 0 ao 5. Então vamos lá, o trabalho vai ser então a integral de 20 mais 2,4x dx. Tá? Então a regra integral de x elevado a n é igual a x n mais 1 dividido por n mais 1. É só isso, gente. Mais uma constante, mas não precisa se preocupar com essa constante, tá? Nesse momento, vocês não se preocupem.
Eu tenho quantos termos aqui? Eu tenho um termo, tenho dois termos. Eu tenho que fazer então a somatória das integrais desses termos, tá bom? Vamos integrar esse 20. Quando for uma constante, gente, não precisa nem fazer nenhum processo, só fazer 20x. Tá? Mas se você não acredita em mim, então é 20 vezes x elevado a zero, que vai ser então 20 vezes x elevado a 0 mais 1, dividido por 0 mais 1, tá? Que vai ser 20x, tá? Mais, aqui ó, 2,4x, então aumenta 1 grau aqui, e o que deu aqui divide, né? Então vai ficar 2,4x ao quadrado, dividido por 2. Eu já não vou colocar mais 1 mais 1, que vai dar 2, e 1 mais 1, que vai dar 2 aqui, tá? Já vamos para o nível hard agora. E vai então do 0 para o 5. Tá? São os limites. Então vamos lá, resolver. E daí, o trabalho vai ser de... eu posso melhorar ainda, né? Então 20x mais 1,2x ao quadrado. Os limites de 0 a 5. Então o trabalho vai ser de 20 vezes 5 mais 1,2 vezes 5 ao quadrado, menos tudo isso substituindo zero. Então vai dar 20 vezes 0 mais 1,2 vezes 0 ao quadrado, tudo aqui dá zero. Essa propriedade de substituir tudo com o limite superior menos o limite inferior é chamado de TFC, Teorema Fundamental do Cálculo. Então aqui vai dar 100 mais 25 vezes 1,2 vai dar 25 mais 1/5 vai dar 30, né? É isso? 30. Então o trabalho realizado vai ser de 130 joules. Beleza? Então, pessoal, é bastante simples, tá? Bastante simples mesmo. Parece muito difícil, tá? Tudo bem que tem outras funções que vocês vão aprender a calcular, mas isso daí eu vou reservar para vocês apenas lá quando vocês estiverem fazendo o cálculo 3, né, que é no próximo semestre. Mas por enquanto, se vocês souberem integrar essas funçõezinhas mais simples, apenas para vocês praticarem, compreender o que está acontecendo, tá? E o que acontece? O trabalho ele é justamente a área que está abaixo da curva que a gente fala, né? Então todo físico fala assim que é uma vergonha não souber calcular embaixo da curva, porque é justamente quando você está calculando o conceito de integral, tá? Naquele primeiro caso, aqui por exemplo, vamos pegar esse caso mesmo, tá? Nesse caso, o que acontece? Você tem uma força e você tem a distância x aqui, tá? E a distância a gente vai precisar chamar de x. O que acontece? A força inicial é 20. E a força, isso aqui no 0. E quando for no 5, ele é 32. Tá? Então, qual que é a área que está abaixo aqui? Abaixo dessa linha aqui explica a função que essa força está tendo, né? Então daí vocês vão ver que se vocês calcularem a área que está aqui, vai dar exatamente 130 joules, tá? É só pegar a base maior, 32, mais a base menor, que vai dar 20, vai dar 52, dividido por 2 vai dar 26, vezes 5 vai dar 130 joules. Tá? Então, se vocês enxergarem isso, já é fácil, já vai direto, né? Mas nem tudo é uma função de primeiro grau. Vocês vão ver que podemos ter funções, inclusive, de segundo grau, terceiro grau, né? E quando for uma função cosseno, né? Ou que o trabalho vai modificar de 0, por exemplo, aqui sobre 2, né? E daí, como faz para calcular? Daí que você tem que usar o conceito de integral.
Existem integrais para todas as funções possíveis, tá? Mas o que nós vamos ter é apenas para a integral dos polinômios, tá? Nós estamos usando polinômios aqui simples, tá? Então não fiquem preocupados, porque apenas eu quero que vocês entendam como aplicar e qual que é o conceito que se remete a isso. Por quê? Porque nós vamos depois, no segundo módulo, trabalhar com energia, né? E a energia é a capacidade que o corpo tem para realizar um determinado trabalho. Então, e vocês vão ter que aprender sobre isso, tá? Nós vamos ter um próximo vídeo que vai explicar sobre mais algumas forças e que vão realizar alguns trabalhos que são muito importantes e também vai envolver o conceito de integral. Se vocês entenderam esse, vocês vão entender o próximo. Peço para que vocês continuem verificando a apostila e lá também está explicando passo a passo e vocês podem tirar as dúvidas no atendimento ao aluno. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo.